Olá, minha gente. Bem-vindos, então, ao nosso quarto podcast, Pode Liderar, que é essa série que faz parte do IMOcast. O IMO é um instituto internacional. Nós trabalhamos com processos de desenvolvimento através do diálogo, cuidando da conexão das pessoas com a organização, com onde elas estão. E falar sobre liderança é falar dessas pessoas que são os pivôs, são os protagonistas de tudo que acontece dentro da organização. A gente está aqui hoje com o Eduardo Couto, que é uma pessoa muito querida, um amigo de muitos anos, melhor nem falar quanto tempo, né, Eduardo? E o Eduardo hoje é o diretor executivo da TOTVS Leste, e vou passar a palavra para ele, e ele então pode contar um pouquinho mais sobre ele. Eu conheci o Eduardo quando a gente trabalhou juntos, muitos anos atrás, e ele era do comercial, então vou pedir para ele começar também contando como é que foi essa trajetória de trabalhar de um executivo comercial a hoje diretor executivo da TOTVS Leste. Bem-vindo, gratidão, Eduardo, por estar aqui. Obrigado, Lara, pelo convite, prazer estar aqui. E, poxa, tem alguns anos, né? Diria aí uns 20 anos que a gente trabalhou juntos lá na saudosa RM Sistemas, né, em Belo Horizonte. Naquela ocasião eu era diretor comercial e marketing da RM, que depois foi vendida para a TOTVS, logo que ela abriu capital em 2006. Aí eu fui convidado para ir para São Paulo, fiquei 3 anos lá, indo toda segunda, voltando sexta, e os filhos pequenos. Poderia até dizer que foi o espírito empreendedor que trouxe aqui para o Espírito Santo, mas não é verdade, né? Eu cheguei aqui em 2009, porque aqui tinha uma filial da TOTVS, por acaso, né? Porque tinha um escritório da RM aqui que virou filial, o da Microsiga, que é a origem da TOTVS, que era um escritório também de representação, virou filial. Quando a Microsiga virou TOTVS, que comprou a RM, virou aqui uma filial da TOTVS. E eu, naquela vida de segunda a sexta, e minha mulher trabalhando em Belo Horizonte, numa empresa de festas, e também trabalhava 12, 14 horas por dia, 2 meninas pequenas, aí eu resolvi investir na família. Eu tinha acabado de ler um livro chamado Ah, Se Eu Soubesse. Esse livro é a história americana, mas é a história que conta o autor pergunta para os 100 maiores executivos do mundo o que eles fariam se pudesse voltar à vida 25 anos que legal. Na carreira. E aí eu me encaixei dentro daquele livro, falei, cara, eu não quero fazer parte dessa história desse livro. Não vou esperar 25 anos, vou ver agora. Eu não vou, eu vou, porque todo mundo falava, eu investiria menos no trabalho e mais na família. Eu separei, não acompanhei a educação dos meus filhos. Um foi pro lado das drogas, hoje da geração neném, outro não sei o quê, papapá. Aí cada um contando aquela história, eu falei, cara, se eu não fizer nada, eu vou fazer parte dessa história. E aí cheguei para a TOTVS, falei do interesse que eu tinha de comprar aqui, mas na verdade aqui estava meio julgado aqui, dava até prejuízo. Eu falei, tenho certeza que resultado melhor do que está lá eu vou dar. E aí houve uma resistênciazinha, mas eu vim. Cheguei aqui em janeiro de 2009, trouxe a minha família, e com o intuito de realmente a gente dar uma qualidade de vida melhor, né? Para mim, para minha mulher e principalmente para a gente nos dedicar mais às nossas filhas. E assim foi feito, só que o negócio aqui acabou crescendo, né? Em 2013 a gente comprou a operação da Bahia e em 2021 a gente comprou a operação do Sergipe e 3 em Minas Gerais, a região do leste de Minas, zona da Mata Mineira e centro-oeste de Minas. E aí, na verdade, foi um movimento que a TOTVS fez, né? Hoje, consolidar as franquias, até porque a TOTVS cresceu muito, né? Hoje já são mais de 60 empresas adquiridas e ela se consolidou em vários segmentos de mercado e acabou que precisou se consolidar para que as franquias pudessem também ter um porte
maior, inclusive de investimento, para acompanhar todos os lançamentos de produtos e serviços que ela passou a vir a prestar na base de cliente, que hoje é gigantesca, né? Hoje são 71 mil clientes ativos no Brasil. Nossa operação TOTVS Leste tem 250 funcionários diretos e aí mais uns 30, 40 funcionários indiretos, né? Que são parceiros aí que trabalham basicamente exclusivamente na nossa base de clientes. Nessas 250 nós temos aí umas 38 lideranças, que é a base aí da nossa equipe aí, nosso time, que faz com que, né, a gente está aí sempre focado em resultados e crescimento. E como é que você cuida dessa liderança, Eduardo? Lara, eu acho o seguinte, a liderança, ela começa, uma liderança eficiente, ela começa na contratação. Quando você contrata errado, você gasta muita energia em treinamento para poder tentar consertar o perfil dessa pessoa e muitas vezes é em vão. Muitas vezes, a maioria das vezes, dependendo do perfil dessa pessoa, se for uma pessoa instável, vem de uma família desestruturada, sem ausência do pai, às vezes conflito, né, com mãe, com irmãos, né, ou então com uma educação com excesso de desejos atendidos, né, filhos sem nenhuma frustração, chega na fase adulta, é um problema seríssimo para essas pessoas trabalhar em equipe, né, trabalhar com objetivos, iniciar projetos e terminar projetos, né? Hoje nós temos perfis com muita iniciativa e péssima acabativa, então tem, na hora que você vai perceber, tudo tem a ver com uma contratação errada. Eu, antes de ser líder, meu primeiro cargo de liderança, eu sempre fui muito observador e eu observava que as pessoas, isso antes de entrar na RM, eu observava que as pessoas eram demitidas, na sua maioria, por problema de comportamento. Raramente por redução de custo, porque essa pessoa ganha muito, vou mandar embora. Eu nunca vi uma situação dessa. Sempre trabalhei no setor de tecnologia, um setor muito pouco suscetível à crise. Então, a empresa, eu trabalhei 13 anos, né, na Express Informática, que é a primeira empresa que eu trabalhei. Depois trabalhei mais 13 anos na RM, depois fui para a TOTVS e depois estou aqui na TOTVS Leste há 17 anos. Então, todas essas empresas sempre foi em franco crescimento. Então, nunca teve crise de mandar ninguém embora. Como que as pessoas eram mandadas embora? Por problema de comportamento. Falei, cara, se o problema é comportamento, a gente tem que resolver esse negócio na contratação. Se um dia eu for líder, eu vou ficar atento a isso. Uhum. E existe aquela máxima, né? Você demite por conhecimento, demite por comportamento. Então, eu acho assim, o princípio da liderança está na contratação. Contrata certo, que você vai depender menos de treinamento, principalmente comportamental, focar mais na liderança de gestão de pessoas, para você ter equipes de alta performance. E eu, quando eu comecei aqui em 2009, aqui então na época na TOTVS Espírito Santo, eu já comecei com esse conceito. Nós começamos aqui com 27 funcionários, né, quando eu comprei a operação. Em 2013, ela chegou a ter 90 funcionários, depois teve aquela crise de 2015, 2016, foi a primeira vez que a gente viu uma crise no setor de tecnologia, a gente reduziu, e hoje está em torno aí desse número de funcionários mesmo, mas a tecnologia evoluiu tanto que hoje a gente está fazendo muito mais com menos, menos gente, né? Uhum. Mas essa questão, então, a gente sempre teve uma política de contratação, nunca tenha pressa para contratar, mesmo que aquilo esteja doendo na operação. Uhum. Mas vamos contratar pessoas com perfis porque se chega errado, a dor depois para poder demitir e até chegar nesse ponto, a dor interna é muito pior, né? A dificuldade, do que se ficar sem a pessoa. Aí a dificuldade de demissão já é difícil, né? Uhum. O líder tem uma dificuldade grande de demitir.
ele fica sempre achando que muitas vezes bom com ele, pior sem ele, porque normalmente a pessoa que tem problema de comportamento é um excelente profissional. Do ponto de vista de resultado, né, um técnico ali do dia a dia. Os problemas são de comportamento em relação à equipe, que às vezes o estrago é muito pior. E às vezes essa dificuldade de demitir faz com que a empresa pague um preço ainda mais caro do ponto de vista de liderança, porque um líder despreparado, o estrago é muito grande. Né? É interessante você falar essa coisa do resultado, porque a pessoa vai tendo resultados, ela vai ficando ali, mas vai contaminando, né, o time, e depois o resultado também para de vir. No médio e longo prazo. Exatamente. Você pega isso um vendedor, né? Geralmente, quando você pega um vendedor de alto resultado e você manda ele embora, porque chega uma hora que ele contamina negativamente uma equipe inteira. É como uma laranja podre num saco, né? Uma estraga os outros todos. E é terrível quando você tem uma pessoa com comportamento inadequado, não respeita a liderança, não respeita o colega, não respeita a diversidade, que hoje, né, é uma realidade em todas as empresas. Você trabalha com pessoas de tudo quanto é tipo de idade juntos, de todos os comportamentos aí, de ideologia, né, de gênero. Todo mundo tem aí uma diversidade muito grande, e você precisa conviver com isso de forma harmônica e buscando resultado. Principalmente que hoje dificilmente você consegue exercer uma tarefa sozinho, sem depender de alguém. Quando você tenta fazer isso, o seu esforço é muito grande e você meio que desequilibra o funcionamento de um departamento, de uma equipe. Porque está tudo integrado, cada um faz um pedaço ali para que a empresa... As pessoas forjam os processos. Eu falo sempre isso, assim, as pessoas forjam o processo e elas não estão juntas ali porque elas são amigas. Elas estão juntas porque elas cumprem algo. Pode até dar certo de se tornarem amigos depois. Pode estar certo. E aí isso vai se dar... E você falou uma coisa também bem interessante em relação à contratação, que é como que a minha história, o meu ser se conecta com esse ser da organização. Qual o sentido para mim de estar aqui quando eu chego numa organização? E quando você fala que cuida de quem chega, da história de vida, dos valores, etc., parece que tem esse filtro, né? Então a pessoa encontrar uma conexão com aquela biografia daquela organização. O propósito daquela empresa, né? Se você não identificar, você não vai ser feliz ali. E no afã de conseguir um emprego ou no afã de tapar um buraco interno que está aqui, às vezes essa coisa sai meio torta. E a curiosa é que a gente tem uma cultura muito forte dentro da TOTVS Leste, né? Eu já trago isso lá da nossa saudosa RM Sistema, que tinha um clima de trabalho muito bom, você lembra disso? E eu trago esse ambiente gostoso, leve para dentro da empresa. Eu não gosto daquele ambiente extremamente competitivo, um ali competindo com o outro, aquela busca incessante por resultado a qualquer preço. Eu não gosto disso. Acho um ambiente que atrapalha a saúde da pessoa, e não gosto. E no fundo é contraprodutivo, parece que no médio prazo o resultado acaba sendo ruim. E o curioso é que eu tenho uma característica, e o funcionário entre 20 e 30 anos, 32, ele pode sair da empresa, que eu deixo a porta aberta para ele voltar. A hora que ele quiser voltar, ele pode voltar. Mesmo que ele aconteça aquela coisa, né? Você pega um estagiário, um menino talentoso, você está investindo nele, mesmo que você o promova, mas ele ainda é ele está em formação. Aí o cliente faz uma proposta, sabendo que ele está sendo se destacado, ele vai e sai. Às vezes por causa de 200, 300, 500 reais. Mas eu fico, gente, você tem informação, mas... E o interessante é que passa ali um ano, às vezes até menos, ele pede para voltar.
toda vez que volta, eu quero saber por que ele está voltando. E uma coisa curiosa, que ele volta... No inconsciente, eu consigo perceber isso no inconsciente dele, que ele volta por causa dos valores da nossa empresa. Propósito, nós somos uma empresa extremamente ética, pagamos tudo rigorosamente dentro da lei, fazemos nada errado, o que a gente combina, a gente cumpre. E às vezes, quando vai para outra empresa, que a empresa é mais informal, né, fica tudo ali no que a pessoa fala, e às vezes há uma interpretação do que combinou, do que não combinou, e a pessoa sente que aquilo ali é igual um valor que você tem dentro de casa, né? O ideal é que o trabalho seja a extensão dos valores que você recebeu na sua família, que você vai se sentir muito mais à vontade. E eu sinto que esse ambiente, essa cultura forte faz com que muitas vezes o funcionário saia e depois fala, cara, eu era feliz e não sabia. Mesmo ganhando mais aqui, eu estou infeliz, aí volto. E aconteceu N casos. Mas essa questão da liderança, hoje então, né, há uns 2 anos eu fiz uma sucessão na empresa. A parte operacional da empresa hoje está na mão hoje eu tenho 4 sócios. Eles é que tocam a empresa. Eu fico basicamente na estratégia. Estou na empresa todo dia, mas eu não entro mais na operação do dia a dia. E estou muito focado nas nossas 37, 38 lideranças. Porque eu entendo que os líderes, eles precisam estar sempre muito bem... emocionalmente falando, assim, eles precisam estar centrados bem consigo mesmo, para que possam exercer uma boa liderança. Então a gente tem lá a pesquisa de clima, né, que a gente monitora a satisfação dos funcionários por departamento. Então, por exemplo, chega lá, a Lara tem na equipe dela 3, 4 liderados que estão bastante insatisfeitos. Com a corzinha, tudo é vermelho, azul, amarelo, verde. Sim. Saiu o vermelhinho e falei assim, olha, está acontecendo alguma coisa ali. E aí, a primeira providência, aí eu gosto eu mesmo, muitas vezes, fazer isso diretamente. Eu vou saber o que está acontecendo com a Lara. Aí descubro que a Lara está com um problema no casamento, está com um filho doente, está com um parente doente, né, ou está com algum problema de saúde, e o que está fazendo com que ela está sendo menos impaciente, está mais insegura para exercer o cargo de liderança. Aí você pode pegar um liderado daquele que pode sentir uma ameaça para esse líder, né? Ele pode estar ali tendo uma gestão inadequada em cima daquele liderado. Se você não atuar, você vai perder aquilo. E, além disso, você tem que atuar para ajudar esse líder a sair desse momento que ele está passando. Né? Ou como você apoia para ele passar por isso, né? Como apoia passar por isso. E temos esse foco para que a gente possa manter a nossa cultura e a nossa gestão de equipe absolutamente sintonizada. Todas as nossas as bonificações anuais são muito específicas em cima da liderança, em termos de resultados, em termos de desenvolvimento de equipes, né? O líder, ele tem que estar sempre buscando ter o seu sucessor e estar sempre desenvolvendo os seus liderados. Essa é uma consciência que todos têm que ter para que a gente possa manter a empresa. Eu falo sempre, manter equipes de alta performance. Equipe de alta performance precisa de um líder de alta performance. Senão você não consegue ter equipes altamente motivadas, buscando sempre estar se desenvolvendo com o objetivo do que a empresa está buscando. Como é que você faz hoje esse respiro, vamos dizer assim? Porque você está em várias, com 7, 8, quantas cidades? Escritórios são 7. 7 cidades diferentes, né?
com pessoas em cada cidade, com culturas também daquele lugar que se comportam diferente. Então, eu imagino que tem algo que emana, que é central, que inclusive pode ser que eu imagino que emane da TOTUS, não só da TOTUS Leste, né? E outra que emana desse ser, que é você também, que emana para essas pessoas. Como é que você faz esse respiro dessa autonomia do que é centralizado, do que é descentralizado? Como é que a sua liderança funciona dentro disso? Porque eu vejo, a gente trabalha muito com autogestão no IMO, e eu vejo que essa é sempre uma pergunta, né? O que é um eixo que é vertical? Que são regras, que são princípios, que são valores, que são resultados acordados. E o que é aquilo que é o responsabilizar-se, que é o aprimorar, né? Que tem a ver com esse movimento mais, que pode ser mais descentralizado, que está mais na ponta, onde você não consegue... Aliás, você não consegue mesmo, né? Onde a gente não consegue ver, né? Quem está vendo é quem está ali entregando, vamos dizer assim. Na verdade, é isso que eu falo, né? Da formação da liderança, porque a liderança era para você ter autonomia, né? Uhum. Então, assim, e outra, cada um tem um perfil diferente. Eu falo sempre que, às vezes, com os meus diretores, com os meus gerentes, você nunca queira que alguém faça a mesma coisa que você, do mesmo processo. Uhum. Ele vai fazer por caminho diferente e pode dar o mesmo resultado. Uhum. Você tem que respeitar essa característica individual de cada um. Cada um pode fazer o seu melhor diferente do que você faria. Uhum. Sempre prego isso dentro da empresa, porque um dos grandes erros que eu já vi na minha carreira, né, esse homem de executivo, é ver líderes contratar pessoas iguais a eles, uhum, e querer desenvolvê-los com a mesma forma de agir e pensar. Não vai funcionar. E tem um time pobre, né? Porque você não tem uma coisa diversa, pontos de vista distintos e competências. Não vai. Ainda mais eu na área comercial, né? Já liderei equipes aí em 7, 8 cidades, tinham 30 e tantos canais de vendas. A gente vê o seguinte: o mais importante são os princípios da liderança. Por exemplo, os valores que a empresa tem, da cultura, por isso que é importante. E a cultura é uma coisa assim, não é o que está escrito, né, Lara? Às vezes você chega na empresa, tem lá os valores, aquelas frases maravilhosas, mas a cultura é aquilo que você respira. Ela se constrói nas relações. Então assim, quando você está entrevistando um candidato ou está sendo entrevistado por uma empresa, você não sabe. Você conversa ali e tal, mas você só vai entender a cultura depois de uns 3, 4, 5 meses que você está ali dentro, que você está respirando aquele ambiente, e você vê o que é a cultura. A cultura, ela é intangível. Mas quando a cultura é muito forte, você vê todas as pessoas tomando decisões, tomando ações baseado nos valores daquela empresa. Não, isso aqui eu não vou fazer, isso aqui não está certo. Você vê uma coisa errada, mesmo que o cara não seja líder, ele vai lá e já fala que isso aqui não está certo, dentro daquelas culturas. E aquilo é importante demais, a liderança ter os valores da empresa bem enraizado, para que ela tenha, dali para frente, ela tenha autonomia para poder gerenciar de acordo com as suas características. E é interessante porque não adianta estar no quadro, como também não adianta você, que é o principal líder, dizer de que as coisas são de um jeito e fazer de outro jeito. Não. Então, isso é a base da cultura. Porque aí as relações se estabelecem assim, e assim a gente vai criando a cultura. Lara, você falou uma coisa aí que para mim é ouro. Na nossa pesquisa de clima, né, de satisfação, que a gente faz 2 vezes por ano, uma das perguntas chaves para mim é: o seu líder faz o que fala? Uhum. Eu preciso saber se os nossos líderes são coerentes com o que ele faz e o que ele fala.
Por exemplo, daí, por exemplo, eu não posso te prometer uma promoção, falar uma coisa e não fazer. Você perde a admiração pelo seu líder. Perdeu a admiração, você perde a motivação de trabalhar debaixo daquela liderança. Então, assim, são conceitos que o tempo todo a gente está pregando nos nossos encontros, né? A gente tem um encontro presencial anual, a gente passa 3 dias juntos, e eu tô sempre frisando esses temas, né? Da importância da liderança, ela ser admirada. Você tem, o liderado, ele tem que ter no líder um braço de quem está preocupado com o desenvolvimento dele. Você não pode perder isso da sua linha, da Ele sua é uma frente. referência de comportamento, né? Então você é referência de comportamento, você é referência de ações e atitudes que estejam alinhados Coerentes, né? ao objetivo da empresa, e inclusive comportamento, inclusive no vestir, né? Porque hoje, se você for ver, daqui a pouco assim, um cara da área comercial está trabalhando de chinelo. Se o líder começa a andar meio inadequado para aquele cargo, pode saber que o subordinado vai piorar um pouco mais a forma que o líder está vestindo. Então eu falo o seguinte: você sempre deve se vestir de acordo com o próximo cargo que você quer chegar. Eu falo isso tudo nos treinamentos de liderança nossa. E então eu acho que a liderança não é só você ficar dando treinamentos de liderança sem que o líder não tenha em mente que ele precisa ter para cada um dos seus liderados, ele tem que passar que ele é a pessoa que vai cuidar da carreira daquele liderado dentro da organização. Inclusive numa possibilidade de job rotation. Você vê uma pessoa extremamente qualificada para uma determinada função e você vê que ali aquela pessoa, se você não der mais desafios para ela vai sair com ela. Tem que ter a maturidade de falar: olha, tem um talento aqui que ele pode ir para uma outra área que busque mais desafios. Nós até temos histórias assim, né? Você lembra, né? Lembro, de muito sucesso, deu muito certo, né? Muito. Você relaciona com o CB? Com o CB. Você relaciona com ele? É isso? É isso mesmo. Você é um amigo dele. Acabou de vender a empresa dele agora. Virou um fazendeiro. Acho que a gente virou fazendeiro. Porque essa pessoa era do... Acho que contar um pouco para as pessoas também. Ele era do meu time, eu era da área financeira na época, né? E você buscando, eu falei: esse moço é bom. E ele foi um sucesso. Aí, Lara, tem outra coisa que me ajuda muito, né? Eu também tenho que colocar isso. Eu tenho uma sensibilidade muito grande para ver comportamento de pessoas. Aquele caso mesmo, naquela época, eu precisava aumentar a minha equipe de vendas. Eu falei: cara, eu vou dar uma volta nessa empresa, ver se eu vejo alguém com perfil. Eu entrei na sua sala, olhei para ele, nunca tinha visto. Te perguntei: Lara, posso entrevistar aquele funcionário ali? Se eu gostar dele, posso fazer uma proposta para ele para o comercial? Eu lembro que você falou: se for melhor para ele, eu não seguro ninguém aqui. Eu lembro que associou hoje você ter falado aquilo comigo. Mas assim, dali eu bati um papo com ele falou assim: não, mas o meu negócio aqui é financeiro, rapaz. Tem perfil para venda. E depois se deslanchou, se tornou um gerente, diretor de vendas, abriu a empresa dele. Pouco tempo vendeu a empresa dele aí, está com a vida feita. Então, e fiz isso com vários outros lá dentro da empresa, vários. Porque eu realmente tenho. Eu converso com a pessoa 5, 10 minutos, eu falo: cara, essa pessoa está na área técnica aqui, esse cara no comercial vai explodir. E
vira e mexe, eu faço esses job rotation lá dentro da empresa, e a maioria, com muito raras exceções, dá muito certo. Mas assim, pura sensibilidade de pessoas. Isso me ajudou muito chegar onde cheguei, numa empresa onde eu não sou da área de tecnologia, né? Nunca fui. Eu sempre consegui formar equipes de alta performance baseados em boas lideranças. Mas quando eu escuto você falar, aliás, eu já conheço você e a gente já teve algumas conversas, né? Essa que você acabou de lembrar é uma delas. Mas quando eu escuto você hoje, as pessoas é que fazem o resultado. As pessoas estão na frente. Então você observa as pessoas. Quando você fala que você cuida da entrada da pessoa, quem é essa pessoa nessa cultura? Quem é essa pessoa? Quais valores estão aí? Eles combinam aqui. Agora estão aqui as metas, aqui estão as ferramentas, etc. E você acabou de citar o como ela vai chegar nesse resultado. Ela pode ter a liberdade, porque ela pode se responsabilizar pelo resultado. E se ela se responsabiliza e tem uma coisa forte, assim, com esse princípio, o resultado vai chegar, né? O que o ser humano quer? O que o trabalhador quer? Que duas coisas. Ele quer autonomia e ele quer liberdade para fazer a tarefa. Agora, você precisa dar para ele o seguinte, quais são os parâmetros que você precisa seguir. Mas se você der autonomia e der um pouco de liberdade para ele poder trabalhar usando aquele melhor, inclusive é o seguinte... Que ele pode ser quem ele é, né? Por exemplo, quando a pessoa forma. vai receber um treinamento, você fala assim, como é que você gosta de aprender? Como é que você gosta de aprender? Você gosta de aprender alguém te ensinando? Ou você gosta de aprender te dando o caminho aqui na internet, onde tem os vídeos que te ensinam como você vai... Tem várias formas de aprender, mas ninguém pergunta. Como é que você gosta de aprender? Gosta de aprender junto com outras pessoas? Gosta de aprender sozinho? Junto com outras pessoas? É. Eu tenho uma filha, né, que estuda até tecnologia de informação em São Paulo. E eu fico observando ela. E ela gosta de aprender sozinho. Eu vou falar qualquer coisa sobre papai, onde que eu consigo informação sobre isso? Então, me dá um site, me dá um material aí que eu me viro. E ninguém tem hábito de perguntar isso, né? Como é que você gosta de aprender? Eu já gosto, eu sou da velha guarda, eu gosto de ter alguém falando comigo. Não gosto de ficar lendo um material para aprender. Não, dá uma aulinha aí de meia hora que eu sou capaz de aprender mais do que você me der 10 livros aqui para ler. Eu já gosto do seguinte, chama alguém que vai... junto comigo, conversar sobre esse tema, que a gente vai trocar experiências, é isso aí. Traz boas perguntas, que assim é que a coisa vai se dar. Por aí. Então, assim, essa característica, então, quando você começa a formar, eu chamo de equipe de alta performance, tem muito a ver com isso. Respeite as características individuais, porque é ali que está o segredo de você tirar o melhor de cada um. É o ser da pessoa, desabrocha, tá presente. Ali. Não queira que a pessoa faça igualzinho você faria, porque ele pode ir para o caminho diferente e dar o mesmo resultado. E talvez ser até mais produtivo que você. Deixa fazer. Então, por exemplo, tem vários gerentes de unidades, né? Um gerente lá em Juiz de Fora, Divinópolis, Ipatinga, lá em Vitória da Conquista. Salvador, a gente tem 3 gerentes de vendas ou gerentes de unidades e tem um em Sergipe. Não tem ninguém igual a ninguém. Isso. E se você cuida que essas pessoas se encontrem uma vez por ano, como você disse, às vezes todo mundo estava tomando um determinado caminho ou caminhos parecidos, chega alguém que descobre um caminho inovador. Se você tem a possibilidade de criar um bom processo para essas pessoas estarem juntas e trocarem, talvez esse caminho inovador que alguém descobriu pode ser inspirador para outro. E a pessoa pode encontrar alguma coisa além disso, né? Esse treinamento que a gente faz lá, ele fica 3 dias, onde a gente promove muito isso, essa troca de experiência que cada um está fazendo nas suas unidades e tal.
Além dele ter muito treinamento online durante o ano, mas eu acho importante esse treinamento presencial, sabe? Às vezes o deslocamento, né, é complicado, porque geralmente a gente faz aqui, no Espírito Santo, a gente tem uma estrutura boa ali de auditório e tudo. Mas eu acho bom demais, assim, esse convívio presencial, e você faz as coisas que promova ações, essa interação de troca de experiência que cada um está fazendo e tal. E as pessoas vão vendo, pega essa boa ideia ali, vai copiar, mas copia no seu estilo. Isso, no seu jeito. Inspira, na verdade. Se inspira, perfeito, isso. Palavra correta. Você inspira no outro, mas faz o que tem sentido para você. Tem sentido para você, do seu jeito, daquela... E é isso que eu acho que tem que respeitar. Né? Que a realidade do Espírito Santo, aqui do Espírito Santo, diferente de Divinópolis, diferente da Bahia, ainda tem isso. Com as características regionais, né? Você está no interior, a conversa é outra. Mas você precisa respeitar isso, né? Essa característica de cada um. Então, eu sempre achei, né, antes de ser líder, eu sempre adorava o que eu fazia porque eu tinha liberdade e autonomia. Então, assim, eu lembro que nas primeiras vezes que me chamaram para ser líder, eu falei, não quero não. E eu neguei 2 vezes, eu tinha 28 anos, neguei com 30. Com 32 anos é que eu fui aceitar meio com pressão. O que passava na sua cabeça naquela ocasião? Naquela ocasião, Lara, eu comecei do zero, né? Assim, não venho de uma família de posse. Comecei com 17 anos ali como office boy, vim de uma cidadezinha de 5 mil habitantes do interior de Minas para Belo Horizonte. E, então, assim, tudo foi ali. O meu emprego com 17 anos para pagar a faculdade de economia na PUC de Minas na época. Então, assim, tudo... Então, quando eu entrei na área de vendas com 21 anos, eu já me tornei um excelente vendedor. Já era o vendedor que mais vendia na empresa com 6, 8 meses de casa e fiquei lá 13 anos assim. Mas como eu tinha um domínio muito grande da área de vendas, da minha carteira de clientes, da minha região, conhecia todos os prospects dos clientes, eu mexia só com automação de concessionária de veículo. Então eu conhecia todas as concessionárias de veículo da região, trabalhava em Minas, Rio, Espírito Santo. Conhecia todo mundo, quem era cliente, quem não era cliente, era minha. Então, assim, eu tinha uma autonomia e uma liberdade de trabalhar para dar o resultado que eu dava, que eu não queria perder aquilo, porque quando você vai ser líder, você tem que aprender que o resultado seu é sobre a equipe. Você tem que ter equipes de alta performance, senão a sua área não vai dar. E naquela época eu ainda não tinha o discernimento desta característica que você começa a formar uma equipe de alta performance e começa a se tornar um grande líder quando você começa a contratar bem. Contratar pessoas com perfil certo. Esqueça conhecimento. Conhecimento é onde a maioria das pessoas pecam na hora de contratar. Porque pega essa pessoa porque ela tem conhecimento na área. Porque capacitar é muito mais fácil. Claro, 6 meses a pessoa já conhece completamente aquilo que você quer. Se ela tiver o comportamento adequado, você vai ter um cara lá de alta performance lá na frente. Mas contratar errado aqui, aí começa. Aí você tem que arrumar treinamento, tenta consertar, vai. Daqui a pouco só falta pagar um psicólogo, um terapeuta pro cara. E coisa que não dá para você interferir. Porque ele está desencaixado completamente. Ele está desencaixado. Talvez ele estivesse funcionando em outro lugar. Então, naquela época, sem ter esse conhecimento, eu achava assim, não, gente, isso é difícil demais. Você ficar olhando, pô, tem um cara ali que eu não concordo com o que ele faz, o outro eu não concordo, eu não vou ser líder, não. Eu vou ficar aqui na minha, porque na época eu ganhava muito bem. Você fazia seu resultado fazendo o meu resultado. Eu ganhava mais que o gerente de vendas que eu tinha. Porque o gerente de vendas, ele só ganha mais do que o principal vendedor se todo mundo ganhar. Se o vendedor for
fizer 50% da venda, não tem área comercial no mundo que o gerente vai ganhar mais que esse vendedor. Então, eu nunca quis realmente, naquela época, ser, mas eu ficava muito atento. Falei, cara, mas isso aqui não dá, isso aqui não dá. Pô, eu aqui, pra mim, eu mandava esse cara embora. Não tem perfil de venda. Um não pra ele é doído. Pessoa de vendas, o não ele já tem, né? Como diz, né? O não ele já tem. Ele vai transformar o não no sim. Isso. Mas o não pode desqualificar, pode julgar a moral dele lá embaixo. Né? Dele de atrás, então, se não outro tem sim, se aquele esse vai ser perfil, não. Aí eu sempre foi aí que eu comecei, antes de assumir, eu sempre gostei muito de ler. Sou um comedor de livros e comecei a ler sobre liderança, comecei a ler sobre etiqueta, que eu achava que era importante. Comecei a ler sobre muito coisa de RH, livro de RH, sobre contratação. Na época não existia tantos livros bons como tem agora, mas existia o que tinha lá, somente de gerências de venda, li vários, sobre vendedor minuto, melhor vendedor do mundo, ia lendo tudo, e aí minha cabeça ia abrindo e eu fui chegando à conclusão que tudo é comportamento. Mas eu imagino Foco que você... nisso para você chegar numa boa equipe de alta performance e ser um líder de alta performance. Então, assim, quando você vai pegar uma equipe e a equipe está toda desajustada, cara, você vai demorar a fazer uma equipe de alta performance ali. Tem uns que você vai ter que dispensar, outros você vai ter que trazer e capacitar, e direcionar, deixar todos no mesmo nível de formação para que possa ser equipes de alta performance. Muito interessante. Eu já não lembro mais o que eu ia falar. Mas está tudo certo. Mas porque hoje você fica só olhando as lideranças, eu fico vendo os erros que eu vejo nas empresas que eu visito. Às vezes eu dou assim algum mentoria aí hoje para 2 empresas e eu vejo os erros da liderança de cima para baixo. Não é assim. Então, o líder precisa ser um apoiador. Eu sempre digo assim, quem entrega não é o líder, diretamente. Você acabou de dar o exemplo lá. Eu ganhava mais que o líder, porque eu vendia. Quem estava entregando... Então, o líder precisa ser essa pessoa criadora das condições para o time conseguir entregar. Porque quem está de frente para o cliente atendendo, por exemplo, no caso comercial, é o vendedor. Ele está ali, né? O líder nessa hora, numa equipe de alta performance, só é um facilitador. Só um facilitador. Só um facilitador. Lá na frente todo mundo sabe como tem que fazer. Isso. Agora, para chegar aí, não adianta vir de cima dando regra. Primeiro, o comportamento, o perfil está adequado? O perfil está adequado? Se não está adequado, tem jeito de, com treinamento, consertar, porque às vezes não tem. Quer ver uma coisa que não tem jeito de consertar lá, é caráter. Isso não tem conserto. Caráter não tem conserto. Não tem, a empresa vai perder o tempo que for, não tem. E não tem resultado que justifique essa laranja podre no saco. Isso vem, gente, lá da educação, lá de trás. Então você contratou uma pessoa que não tem caráter, uma pessoa que não tem um mínimo de princípios morais, valores, éticos, cara, não dá. Não dá, não vai dar. Pode treinar o que for. Mas essa pessoa tem um time comercial, ela consegue se relacionar, cara, não dá. E quando ele é líder, ele vai combinar o que ele não cumpre, vai manipular. Se for líder, pior ainda, né? Tô falando assim, um cara de equipe. Uma equipe ruim, você não tem como ter um líder de alta performance. Um líder, ele só é um líder de alta performance quando ele tem liderados de alta performance. O cara não é mágico, não. Um técnico de futebol, ele só se torna
um técnico vencedor quando ele tem equipes bem treinadas e todas as áreas do campo ele tem profissionais executando bem aquelas tarefas. Senão não vai, o cara não é mágico. E no exemplo que você está dando do time de futebol que eu estava dizendo que entrega, a pessoa está ali tendo uma visão completa do campo, observando que alguém que devia estar para a esquerda tá ficando para o meio campo, alguma coisa assim, mas quem está entregando só é capaz de fazer o gol, vamos falar assim, marcar quem está lá dentro. Sim, aí então, o técnico que está olhando de fora e fala, cara, aquele jogador não está bem, ele não está exercendo isso aqui, você vai lá, mexe no tabuleiro, troca. É o máximo que ele consegue fazer para ter resultado, mas quem vai marcar o gol não é ele. Não é ele. Então, assim, esse conceito de liderança para mim, Lara, ele está assim, antes o líder, ele é um facilitador, ele é uma pessoa que tem como função o desenvolvimento dos liderados. Uhum. Mesmo que esse liderado possa vir a ser melhor do que ele, passar na frente dele. É uma coisa que eu sempre falo. E pode acontecer. Né? Você tem uma pessoa com uma formação, com uma característica muito melhor, e você abre espaço, deixa ele ir. Né? Porque senão aí você vai trazer problemas. Porque isso aí pode ser percebido, e isso aí é uma falha grave de um líder, né? Uhum. Mas, enfim, eu acho assim, eu continuo achando que a base de uma empresa de excelentes resultados e uma empresa vencedora é a sua liderança. É ali que é o segredo. Ou é ali que vai te levar para excelentes resultados, ou aquilo que vai te levar para o fracasso e para o prejuízo. E você trouxe vários exemplos de como construir relações e os fluxos de diálogo, de conversa, de partilhar o como eu faço, né? Como uma coisa. E isso é que, quando eu falei há pouco, uns minutos atrás, quando você falou de cultura, que a cultura se dá na relação, a cultura tem a ver com como a gente se relaciona, porque por isso que ele é intangível, a gente não vê, que é o que se dá entre as pessoas, sabe, assim, entre cada etapa do processo, é aí que vive a cultura. Eu não sei se você repara, você deve visitar muita empresa, eu sinto isso, eu entro numa empresa, eu vejo se a empresa é carregada. Eu vejo pelo semblante ali da pessoa, na recepção, na hora que eu entro, eu falo assim, não, gente, empresa aqui. O que você quer dizer quando você fala carregada, assim? O que vem na sua... É uma empresa onde as pessoas estão ali trabalhando por causa do dinheiro que está recebendo. Mas se puder, tá fora. Porque o clima ali é carregado, não é um clima amistoso, não é um clima de cooperação, não é um clima leve, onde as pessoas estão ali exercendo a sua atividade com prazer. Manda quem pode e estão ali obedecendo quem tem juízo. Porque quando você coloca uma competição, uma coisa por resultado, temos que resultado, senão não vai dar, vamos ter que mandar a gente embora, porque não sei o quê. Então, nós temos que ir concorrente, tem que resultado, não sei o quê. E vai aquela busca incessante de números, de tudo. Você cria um ambiente tão competitivo dentro da empresa que você mantém ali, às vezes, pagando bem, mas é um ambiente contaminado que, no fundo, ele coloca as pessoas doentes. Você falou, se você mantém ali, né? Às vezes tem um excesso de forma para controle. Vira uma coisa de comando e controle. Põe a meta, controla, comando, controle, e a pessoa perde aquilo que é genuíno, que é responsabilidade, que é autonomia. E você não tem autonomia. Isso. E você não tem liberdade. Se você não tiver essas duas coisas, o que acontece? Você tende a trabalhar desmotivado. Você trabalha pelo dinheiro. E você tem um monte de gestor e nenhum líder, vamos chamar assim. Exatamente. E aí a gente vive querendo desenvolver gestão. Não estou dizendo que a gente não tem, porque são ferramentas importantes para a gente entregar, mas a liderança vive nesse entre, né?
vive nesse lugar aí. E às vezes a empresa gasta fortunas com treinamento, de gestão, de liderança, mas assim, na hora que a pessoa sai e vai embora para cá, fala assim, pô, o que eu queria mesmo é arrumar outro lugar para trabalhar. E quantas pessoas, né? Às vezes passam anos assim, mas não se entrega de corpo e alma para aquela atividade profissional, né? Quando você vê, eu fico muito orgulhoso lá na TOTVS Leste que também nas pesquisas, né? Elas são absolutamente confidenciais e os funcionários todos acreditam que elas são realmente confidenciais, que a gente não tem acesso a quem está dando a resposta, mas eu acho bacana que 97% dos nossos funcionários indicam a TOTVS Leste por um amigo ou parente trabalhar. Isso para mim tem um significado muito, muito bacana, porque isso é sinal que ele está feliz ali. Se ele não estivesse feliz ali e não gostasse do ambiente da empresa, e uma empresa que está sempre tendo oportunidade para ele se desenvolver, ele não ia indicar por um amigo e nem por um parente trabalhar. Isso. Então, são coisas que você vai colocando nas pesquisas que, ao a pessoa responder, te traz um feedback interessante de como é que está o clima de um modo geral. E 97% é um número muito, muito significativo. Muito? Nossa. Né? Muito significativo. Então, isso vê que é um negócio que a gente planta já há muito tempo, e eu sempre fui muito focado nesse negócio do ambiente, mesmo nas crises, aquela crise de 2015, 2016, né, que ela durou uns 3 anos, que a gente teve que reduzir funcionários, e a gente tentou fazer isso na mais transparência possível. A gente demitia e falava, gente, nos próximos 60 dias ninguém vai ser demitido. Eu garanto nos próximos 60 dias. Daqui a 60 dias vamos ver o que vai acontecer. Mas eu ia sempre dando uma previsibilidade. E eu lembro que até hoje, vira e mexe, alguém conta a forma como nós atravessamos aquela crise com transparência e com a previsibilidade que aquele momento era possível dar, né? Aí teve a pandemia também, que foi outra paulada, né? Mas aí foi para todo mundo. Mas a gente passou um aperto grande de uns 6 meses, mas logo em seguida a tecnologia recuperou. A tecnologia acho que foi das áreas menos afetadas. A gente sofreu muito nos 4, 5 meses, né? E sofremos muito porque muita incerteza. 60% do nosso custo é folha de pagamento, né? Isso, nossos funcionários geralmente têm uma remuneração acima da média. Quando você acaba o faturamento, só tem o custo. Mas, assim, foi bom que recuperamos rapidamente. 4, 5 meses depois, as empresas tiveram que voltar. E aí amenizou, mas foi um aprendizado. Eduardo, muito obrigada. Adorei reencontrar você. Acho que eu falei quando você chegou, né? Muito grata. Acho que se você quiser deixar algum recadinho aí, alguma coisa que você queira contar, falar de você, do nosso tema. Não, eu acho assim, o tema de liderança ele está muito em evidência, mas assim, ele é preciso ser estudado e capacitar as lideranças sempre com esse foco na base das equipes, né? Para que o líder possa ter alta performance. Não? Então, eu sempre digo, eu falei muito isso aqui, mas, né, para finalizar esse nosso bate-papo, para que realmente as empresas se atentem à questão da contratação, para não gastar menos em treinamento comportamental e desenvolver mais a liderança estratégica como facilitadora de equipes
para ela ter resultados de alta performance. Eu acho que é por aí. Gratidão. O que eu acho que ficou bem marcado para mim, assim, da nossa conversa, é o quanto que você, enquanto principal líder, se interessa pelas pessoas, assim, não delargou, você falou, eu não estou na operação, mas eu acompanho as lideranças, né? Então, isso é uma coisa que o líder nunca... A gente delega algumas coisas, mas a gente não larga, né? Então, isso foi bem marcante. O que é uma empresa sem pessoas, né, Lara? Isso aí, né, muitas vezes a gente fala isso meio ao vento, mas o que é uma empresa sem as pessoas? Nada. Então, assim, eu sempre acreditei nisso e acho que quando você planta e deixa um ambiente muito bacana, saudável, o funcionário sai, roda, ele volta. E quando ele volta, puxa vida, ele volta no seu melhor. Isso. Né? No seu melhor. Ele volta assim, gente, aqui, me encontrei aqui que eu quero ficar. Ele volta para ficar. Ele volta para ficar. Aí é gostoso demais. Né? Mas eu entendo o jovem de querer, tô aqui há 3 anos, 4 anos, eu quero lá. Fala, deixa, tem que ir. Eu acho que você só vai sentir isso se você for. E aí, ele pode ter outras experiências. E ele pode ir também, se encontrar em outro lugar e vai ser feliz, tá tudo certo. E eu não fico com raiva de ser também se formando, não. Isso faz parte, né? Isso. Você fica pegando estagiário, forma, tem uns que ficam, tem outros que vão embora, mas isso faz parte do papel da sociedade, né? Da gente como empreendedor. Isso aí faz parte. Vida que segue, cada um com as suas decisões fazendo o seu destino, né? É isso mesmo. Eduardo, tem uma coisa que a gente sempre faz com as pessoas que vêm aqui, que é te convidar a olhar para essas cartinhas aqui, onde tem uma árvore, e começar... São várias árvores. Começar a observar que árvore escolhe você. Ao invés de você pensar qual é a árvore que você escolhe, então você veja aquela que te chama a atenção, que te toca de alguma forma, que te gera curiosidade, o que seja. Que tem uma... Vamos tirar esses copos daqui. Vai olhando. E às vezes a gente usa algumas ferramentas, alguns elementos assim também, que ajudam as pessoas a se conectarem com elas, com o seu momento. E a gente pode... Ai, meu Deus, onde eu vou pôr mais aqui? Vou botar bem pertinho de você. Pronto, Eduardo. São muitas, hein? Já viu? Já. Mal acabei de colocar. Pois é, mas eu sou... Você é um moço rápido. prático. Qual você escolhe? Qual te escolheu? Essa aqui, ó. Essa? Então, assim, ó. Vou colocar a árvore aqui. Você aprecia. E aqui atrás tem um recadinho que eu vou ler para você. Abraçar. O contato com o corpo do outro traz um apaziguamento sem igual. Não é fácil estar aberto e se entregar. Tente, experimente. Show. Show! Muito obrigada por você ter vindo. E aí, Obrigado. Tem várias outras. Agradecer pelo que recebe, mesmo que pareça ruim, não é o ideal. O que será que podemos tirar de proveito das situações? Quem sabe mais para frente até poderemos perceber os acontecimentos por outro ponto de vista? Curvar-se. Gratidão por você ter vindo. Obrigado pelo convite aí. Obrigada. Você te ver. Eu também. Então, a gente vai encerrar hoje, mais uma vez, agradecer o Eduardo por ter estado com a gente. Eu já não vi o Eduardo há uns 4 anos, então foi botar a conversa em dia. Valeu.